Então, nesse momento, a gente silencia. E lá no final, nós vamos ter uns minutos para conversar, para tirar alguma dúvida ou para partilhar algo da experiência. Até lá, peço que você guarde a sua pergunta, guarde a sua dúvida, o seu comentário para o final da prática. Então vamos nos preparando. Procure deixar ir a sua agitação. Perceba como está nesse momento seu corpo, sua mente, seu coração. Deixe que a agitação do dia comece a ir embora. Tudo que aconteceu, tudo que você fez durante o dia, ou deixou de fazer e virou uma preocupação, né? Nesse momento, deixe tudo isso para trás. Deixe tudo ir embora. E permita-se ficar cada vez mais presente. Muito bem, deixa eu só ver se tem alguém aqui no grupo perguntando alguma coisa, alguém com problema para entrar. Não, tudo ok. Já vamos iniciar. Primeira coisa que nós aprendemos com a meditação é desligar o celular. Bom, agora sim, boa noite a todos, boa noite a todas. Vocês estão me escutando bem? Sim. Joia, tá ótimo. Carmen, tudo bem? Quanto tempo? Que bom te ver. Que ótimo. Então, lembrando, né, que nosso encontro. Tudo bem, Emerson? Boa noite. Nós fazemos parte da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. E a comunidade tem milhares de grupos pelo mundo, né? E mais, até onde eu sei, acho que mais de 100 grupos no Brasil. Então, em algum momento do dia, tem alguém meditando, né? No mundo e no Brasil. Tem alguém nessa busca.
E os nossos encontros, né, os encontros tanto presenciais quanto online, eles acontecem da mesma forma, que é a forma como a tradição ensina, né, a tradição contemplativa cristã, né, ensina que quando as pessoas se reuniam, né, os padres e madres do deserto, nos primeiros séculos do cristianismo, né, eles se reuniam para orar e para partilhar a sabedoria do silêncio. Esses encontros aconteciam dessa forma, justamente. Primeiro, eles ouviam um ensinamento sobre a oração e depois tinha um momento mais importante, que é o que a gente vai ter aqui, que é o momento da prática, né? Nós estamos aqui para praticar juntos. Não é um grupo de estudo, né? Não é um grupo de debate, a gente fica aqui debatendo ideias, não é esse o objetivo. Nós escutamos um ensinamento para nos inspirar para a prática. A prática é o coração do nosso encontro, porque é a experiência que é a nossa mestra, né? É no silêncio que nós vamos encontrar o nosso mestre. Nós vamos encontrar Cristo no silêncio do nosso coração. E depois, então, da prática, a gente tem alguns minutos para responder dúvidas, responder perguntas ou ouvir também, né? Ou quem quiser compartilhar algo da experiência. Tá? E o ensinamento de hoje é sobre a raiva. E no ensinamento de hoje nós vamos escutar então uma história interessante, perdão, duas histórias interessantes, né, sobre a raiva. E o que essas histórias vêm mostrar para a gente é o que os padres e madres do deserto chamavam de demônios, né? Eles sabiamente reconheciam os vários tipos de sentimentos humanos que às vezes nos dominam. E nos dominando, os sentimentos de raiva, sentimento de tristeza, a inveja, a preguiça, a avareza, né? Todos os tipos de sentimentos que nos dominam, que a gente deixa que eles nos dominem, né? Eles nos tiram da nossa conexão com o divino, conexão com o nosso próprio espírito. Eles nos tiram do nosso estado natural, né? Quem nunca foi dominado, às vezes, por uma raiva muito grande ou por uma tristeza muito grande, né? E eles sabiamente chamavam esses sentimentos de demônios. E quando a gente sente, né, uma raiva muito grande, as pessoas reagem de formas diferentes, né? Tem pessoas que parecem que não estão sentindo nada, mas na verdade elas estão guardando aquilo, né? Estão guardando aquilo dentro delas, aquilo ruminando aquele sentimento dentro delas, e aquilo vai crescendo, vai tomando todo o pensamento, né? E em alguma hora aquilo vai transbordar, né? Aquilo vai ser expressado de alguma forma. A pessoa pode até sentir, pode até ficar doente, né? Tem outras pessoas mais explosivas, né, que de repente reagem na hora, quando sentem alguma raiva, alguma coisa que irrita, aquilo já transborda imediatamente e ela tem uma reação que muitas vezes ela se arrepende, né, dizendo ou fazendo alguma coisa
que sai do controle, né? Ela não tem controle, de repente ela sente uma raiva tão grande e explode e acaba dizendo coisas ou fazendo coisas que depois se arrepende. E é isso que os padres e madres do deserto chamavam de estar possuído, né? Estar possuído por um sentimento. A prática da meditação, conforme nós aprendemos então a sermos humildes, como a gente ouviu na semana passada, o que é ser humilde, né? Que é você reconectar com a sua essência e voltar para a base do ser, porque humildade tem a ver com humus, né? Com terra, com base sólida. Isso que a gente ouviu no ensinamento da semana passada, né? Então, na meditação nós aprendemos a sermos humildes com nós mesmos e reconhecer que nós temos esses sentimentos, que às vezes nós somos dominados por esses sentimentos. E a prática então nos leva a esse discernimento de quando isso acontece, né? De repente nós estamos naquele limiar de sermos possuídos por esse sentimento, e nesse espaço entre algo que acontece e desperta esse sentimento em nós e a reação que nós vamos ter, né, existe um espaço aqui, uma porta muito estreita, né, que nós normalmente não percebemos. Mas com a prática da meditação, então, em vez de nós reagirmos às vezes impulsivamente e fazer ou dizer algo que a gente se arrepende, na meditação nós aprendemos a ficar presentes para nós mesmos, para tudo que acontece no nosso interior. Então, quando nós estamos naquele instante que a gente percebe esse sentimento dominar, só o fato de a gente discernir, de a gente saber que esse sentimento está acontecendo, isso já é uma transformação. Porque se antes eu não percebia isso acontecer e reagia de qualquer forma, né, chutando tudo, quebrando tudo de repente, gritando, né, e tal, mas a partir do momento que eu percebo que isso acontece, já é possível tomar uma decisão. Será que eu devo reagir? Será que eu devo fazer algo que eu vou me arrepender depois? E isso é sabedoria. Isso é o começo da sabedoria, né? Perceber essas coisas que acontecem dentro de nós e tomar uma decisão consciente sobre isso. Por isso que a meditação é um processo de cura interior. E nós começamos a tomar consciência de todos os nossos estados interiores, estados mentais, emocionais, até os estados, até fisicamente, né? Como está o meu corpo. Às vezes a gente não percebe que o corpo não está legal, eu ignoro aquilo ou eu não tomo consciência daquilo até que aquilo se agrave tanto que eu tenho que ir no médico, né? Então a meditação vem trazer essa consciência de todos esses estados. E a partir daí começa então esse processo misterioso, né, de cura do nosso ser, de integração do nosso ser. Então hoje nós vamos ler a carta 18 do ano 2 da Escola de Meditação. E o ensinamento de hoje é a raiva. Cara amiga e caro amigo, os padres e madres do deserto
e os místicos cristãos de variadas as épocas ressaltam que a prática fiel e comprometida da atenção unidirecionada na meditação, oração, conduz a uma consciência mais ampla. Começa, porém, com uma maior consciência de nosso ego ferido e do modo pelo qual seu condicionamento bloqueia nossa consciência espiritual da presença de Cristo. Percebemos quão automática é a nossa resposta a um estímulo emocional. Além disso, com frequência nos esquecemos que a causa disso está em nós mesmos. Um irmão estava inquieto na comunidade e frequentemente ficava com raiva. Então ele disse: "Partirei para morar em algum lugar sozinho. E como não precisarei conversar ou ouvir ninguém, deverei ficar tranquilo e minha raiva passional cessará." Ele partiu e morou sozinho em uma caverna. Mas certo dia, ele encheu sua jarra com água e colocou-a no chão. De repente, a jarra tombou. Ele encheu-a novamente e novamente ela tombou. E isso aconteceu uma terceira vez e, com raiva, ele chutou a jarra e a quebrou. Voltando ao seu estado mental normal, ele soube que o demônio da raiva havia zombado dele e concluiu: "Retornarei para a comunidade. Onde quer que você viva, você precisará de esforço e de paciência e, acima de tudo, da ajuda de Deus." Essa história nos ensina que a consciência nos oferece a escolha de não reagir da maneira habitual. Quando o silêncio dos períodos regulares de meditação nos permite ouvir a voz intuitiva e interior do ser, ao invés da tagarelice superficial do ego, podemos descobrir as raízes condicionadas de nossa conduta atual. Nos tornamos conscientes do fato de que estas respostas cegas são determinadas por uma condição específica no tempo e no espaço, que muitas vezes nem é relevante. Uma atitude de desapego ao comportamento do ego, um distanciamento, cria uma separação entre o estímulo e a resposta, um hiato no qual podemos escolher como reagir. Essa é a verdadeira liberdade. Podemos atravessar a sua implacável inevitabilidade. O padrão fixo pode ser modificado. Estruturas defensivas habituais podem ser removidas e uma resposta criativa e livre se faz possível. Como o monge da história, nossa resposta habitual mais forte é a raiva ou a depressão. A depressão é o resultado da raiva reprimida. Isso se reflete no ensinamento detalhado da tradição do deserto sobre o demônio da raiva. Os eremitas do deserto consideravam que uma forma de lidar com a resposta automática da raiva aos insultos dos outros era a virtude da humildade sobre a qual estivemos falando. Isso me lembra de uma história zen. Um eremita que vivia na floresta próxima a uma vila foi um dia confrontado por um grupo de moradores irritados que o acusavam de ter engravidado uma jovem donzela. "É mesmo?" foi tudo o que ele disse. Ele abrigou a jovem donzela e cuidou dela. Depois de algum tempo,
a jovem voltou à vila e confessou aos pais que havia mentido, que o filho do vizinho deles, a quem ela amava, era o pai da criança. Os moradores voltaram ao eremita, desculparam-se profusamente, contando a ele a história. Tudo o que ele disse foi: é mesmo? Muito bem. Então, esse foi o ensinamento de hoje, né? Espero que tenha sido útil para vocês, como foi muito esclarecedor para mim, né? E que nos inspire a nossa prática, então, inspire que a gente busque entrar no silêncio do nosso coração a partir de agora, para que a gente encontre ou encare esses sentimentos que nós temos dentro de nós. E pode ser que no início não seja algo muito agradável, né? A gente tem muitos sentimentos reprimidos que a gente vai acumulando ao longo da vida, e às vezes na hora que a gente senta para meditar e então volta a nossa atenção para o nosso interior, é nesse momento que a gente vai encarar esses sentimentos, essas lembranças que estão lá guardadas há tanto tempo. E muita gente desiste nesse momento, né? Muita gente considera isso muito difícil, muito duro, ver que você tem esses sentimentos, esses pensamentos dentro de você. Mas o ensinamento da meditação é: persevere, continue na caminhada, continue na jornada, que você vai ultrapassar esses obstáculos interiores, né? E vai então entrar em contato com o seu verdadeiro ser, entrar em contato com o Espírito de Cristo no seu interior. E é Ele que vai realizar toda a transformação, toda a cura no seu interior. E agora vamos fazer a nossa prática. Procure então uma postura confortável, onde você estiver sentado, onde você estiver sentada. Se estiver sentado no chão, pode encostar na parede, se precisar. Se estiver sentado ou sentada numa cadeira, né, ou num banco, né, o importante é que a sua coluna esteja ereta. É a única recomendação é a recomendação mais importante que a gente dá para a prática, que você mantenha a coluna ereta. Se a sua cadeira ou banco ou poltrona tiver encosto muito inclinado, eu recomendo que você sente um pouco mais na ponta dele para manter a coluna ereta. Porque aí você está dizendo, né? Agora você está dizendo para o seu corpo que é a hora de ficar desperto, ficar mais atento, atenta, mais presente. Comece fazendo então algumas respirações mais profundas, colocando toda a sua atenção no ar entrando e saindo pelo nariz. Inspire silêncio e quietude. E ao expirar, libere seus pensamentos, toda a sua agitação interna, deixe ir embora junto com a respiração.
Feche os olhos suavemente, continue respirando. Nós vamos fazer um breve relaxamento antes de começar a meditar. Não controle mais a sua respiração. Respire livremente agora. E coloque a sua atenção nos músculos da sua face. Comece relaxando a testa, sobrancelhas. Relaxe os olhos. Relaxe os músculos da face. A boca e a língua dentro da boca. Solte o maxilar. Continue respirando. Preste atenção nos pontos de tensão no seu corpo, né, que você acumulou durante o dia, e procure relaxar. Relaxe o pescoço, a garganta, relaxe os ombros e os braços. Você pode apoiar as mãos nos joelhos, com as palmas para cima ou para baixo, ou juntar as mãos no centro, da forma que se sentir mais alinhado, mais alinhada, e que favoreça a sua quietude física, que você não tenha vontade de ficar se mexendo muito durante a meditação. Continue respirando. E agora vamos realmente começar a prática. E a maneira que a tradição cristã ensina é que cada vez que você perceber um pensamento te distrair, qualquer tipo de pensamento, durante o tempo da meditação, nós tratamos como distração. Nós não queremos deixar que os pensamentos nos levem para o passado, para o futuro. Nós queremos encontrar Deus. E nós só podemos encontrar Deus no momento presente. Ele está presente aqui conosco, aqui e agora. E durante todo o tempo da prática, para que você consiga se libertar dos pensamentos, você repete uma palavra, oração, uma palavra sagrada na nossa tradição, um mantra. Se você já possui o seu mantra, eu recomendo que você permaneça com ele. É importante não ficar trocando de mantra para que ele possa se enraizar no seu coração, para que ele possa ecoar no íntimo do seu ser. Então é importante que você mantenha sempre o mesmo mantra. O mantra recomendado por John Main é a palavra Maranata. Maranata é um lindo mantra cristão que significa Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. É uma das orações mais antigas entre os cristãos. É uma palavra em aramaico, a língua que Jesus falava. Mas no momento da meditação, nós repetimos a palavra interiormente, em silêncio, sem mexer a boca, sem mexer a língua, apenas focando no som da palavra, sem pensar no seu significado,
sem visualizar a palavra. Apenas repita a palavra no seu interior, em 4 sílabas separadas, assim: ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta. Cada vez que um pensamento te distrair, qualquer tipo de pensamento, imagem, lembrança, preocupação, deixe tudo isso de lado e apenas foque no som da palavra no seu interior. E você vai entrar cada vez mais no silêncio do seu coração, vai sair da agitação dos pensamentos e vai em direção a um silêncio cada vez maior, cada vez mais profundo, e vai ao encontro da presença amorosa do Espírito no seu interior. Ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9.
Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Muito bem, encerramos a nossa prática. E agora temos um tempinho aí para conversar. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, né, ou quiser comentar alguma coisa sobre o ensinamento, sobre a experiência, fique à vontade para falar. Eu estava só aproveitando então sobre esse ensinamento, né, falando os padres e madres do deserto chamavam de demônios, né? E eu lembrei que né, esses sentimentos que nos dominam, né, eles chamavam de demônios. E muita gente, eu lembrei que o Don Lawrence Freeman, né, diretor da comunidade, sempre fala pra gente que muitas pessoas às vezes têm medo da meditação, né, por dizer que quando eu silenciar, né, se eu esvaziar a mente, né, que na verdade isso não existe, só quem medita sabe que isso não existe, né? A mente nunca para. Mas muitas pessoas têm medo de silenciar porque diz que se esvaziar a mente, o demônio vai entrar. E o que o Don Lawrence diz é que com a prática a gente descobre que como falei antes, né, quando a gente medita, a gente está encarando esses sentimentos dentro da gente, esses pensamentos, esses sentimentos. Então o que o Don Lawrence diz é que, na verdade, quando a gente senta para meditar, o demônio vai sair, não é verdade? Pode falar, Emerson. Tá com mudo. Seu microfone tá mudo. Então, baseado nisso que tu falou, ia fazer uma pergunta. Como que foi a aceitação desse teu trabalho publicamente? Assim, por exemplo, não sei se tu frequenta alguma igreja católica, igreja evangélica, quando tu começou a fazer esse trabalho público, né? Como que foi a reação das pessoas? Os grupos de meditação eles acontecem em diversos lugares, né? Na casa das pessoas, em escolas, em hospitais, às vezes dentro de empresas, né? E nas igrejas também, né? O grupo que eu frequento aqui do meu professor, né? Do Carlos Siqueira, ele acontece no espaço de yoga, né? Na escola dele. E é um grupo mais diverso, né, de pessoas, alguns que frequentam a igreja, outros não. E nós somos, eu e ele, né, nós somos católicos. Mas no grupo tem pessoas diversas, são todos bem-vindos e acho que só enriquece, né, o nosso encontro quando tem às vezes, pessoas até de outras denominações ou até de outras tradições, pessoas que não frequentam, né? É sempre uma partilha muito rica. Mas aí o grupo que eu coordenava, né, antes da pandemia, né, logo a gente deve voltar. Atualmente eu tenho um segundo grupo que eu coordeno, que hoje é na Catedral Diocesana, aqui de São José dos Campos. A gente foi convidado, né, a gente foi convidado pelo padre da diocese, que conhece a meditação, né, pratica, inclusive, e gostaria que tivesse na diocese, gostaria que tivesse um grupo ativo lá. E funcionou, acho que durante um ano e pouco, acho que um ano e meio, talvez.
antes até vir a pandemia, né? Mas respondendo bem o que você falou, é isso, depende bastante, né? A gente teve esse incentivo, esse grande incentivo aqui, mas a gente sabe que tem lugares que o próprio padre ou as pessoas não querem, não aceitam, por não conhecer, simplesmente, né? Por desconhecer a própria tradição, né? Não saberem dos padres do deserto, da tradição contemplativa cristã e o tanto o tanto que ela é similar até às práticas de outras tradições, e é por isso que ela é uma ponte, né, com as outras tradições, que a gente, através da meditação, a gente passa a compreender e passa a aprender muito com as outras tradições também. Mas aí, infelizmente, né, tem pessoas que não se fecham, né? Se fecham, não querem saber disso, preferem preferem ainda viver de uma forma exclusivista, né? De achar que é só o meu grupo, né? É o que eu acredito, é o grupo que eu frequento, é a minha igreja que é a correta, e as outras não, né? E a gente sabe que os ensinamentos de Jesus, se a gente for analisar, eram totalmente inclusivos, né? Não deixava ninguém de fora. Eram universais, né? Ensinamentos universais para todas as pessoas. Espero ter respondido, não sei se eu respondi. Tu comentou, tu fez esse breve comentário, né? E eu me lembrei que de algumas situações que ocorreu bem isso, né? Eu me lembro que uma amiga, até de outra igreja, ela é evangélica, que ela proibiu o filho de fazer meditação na escola, que é uma escola aqui perto da minha casa, não é comigo, mas é uma escola aqui próximo onde eu moro, e que ela disse para o filho cantar uma música na hora de fazer, que na hora que todo mundo sentar no chão ou deitar, nesses colégios é muito comum deitar, né? Você deita, relaxa, papapá, e na hora de meditar, que tu cantasse uma música internamente, porque nesse vazio é uma janela para o inferno. Eu falei para, porra, da onde que tu tirou isso? Uhum, Quer dizer, não tem nada, quer dizer, não tem nada nas escrituras que dizem uma tolice dessa. E, uhum, e é justamente, e na vida prática é justamente o contrário. A pessoa aprende até, ó, nós acabamos falando de raiva, né? Hoje, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas uhum. tu falou isso e eu me lembrei, né? Que eu queria te perguntar como é que foi o início da tua vida pública como como meditante, né? Como Uhum. É engraçado isso justamente porque, como eu te falei, a gente tem dois grupos diferentes aqui, né? O grupo do Carlos, que é um grupo mais. E como não acontece na igreja, então muitas pessoas de várias, né, que participam, que não participam de igreja e tal, frequentam esse grupo. E no grupo que acontece na diocese, é mais realmente as pessoas que frequentam ali a igreja, né? E quando a gente faz retiros, por exemplo, né, retiro de meditação, a gente começa a divulgar, é engraçado porque as pessoas que não frequentam nenhuma igreja, elas acham que a meditação é coisa de igreja, é coisa religiosa. Ah, isso aí é coisa religiosa, não me interessa. E as pessoas que frequentam alguma igreja acham que meditação é coisa de. Isso é coisa oriental, isso é coisa de budista, e não sei o que, isso não posso, não pode isso aí, né? Então a meditação está nesse meio do caminho aí. Mas é isso, é só um desconhecimento, né? Porque quando as pessoas conhecem e conhecem a tradição, elas veem que realmente não é nada disso. Pelo contrário, né? É um aprofundamento na própria
tradição. A minha mãe mesmo, eu consegui um dia levar ela num retiro, né, com o Dom Lawrence. E imagina, depois já de acho que mais de 10 anos de prática já, e eu falando ali, mas santo de casa não faz milagre, né? Aí a gente, né, ela sabia que praticava e tudo, e sempre comentava, falava dos livros de John Main, Don Lawrence, tudo, mas ainda não tinha praticado de verdade, ainda não conhecia. Aí um dia consegui convencer ela dela participar do retiro junto comigo e conheceu o Don Lawrence, né, tudo. E depois ela falou, fiquei surpresa por ser algo tão cristão. Ela me falou depois, né, porque imaginava outra coisa, né, não sabia o que era, tinha esse receio, né. Mas é isso, quando as pessoas conhecem, quando as pessoas praticam, vê que existe uma verdade, né, na meditação. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta por escrito aqui, às vezes as pessoas mandam por escrito, né? Não tem. Sérgio, Fala, Patrício. ainda dentro dessa pergunta de Emerson, a nossa experiência aqui não muda muito de aqui é igual a acolá, né? Nós estamos fazendo uma experiência aqui doméstica em casa e com alguns vizinhos. Uhum. E a receptividade tem sido até boa, né? Não há muitos questionamentos com relação à origem, o que é que significa. No encontro a gente esclarece o que é necessário, mas algumas pessoas de igreja, porque a gente vem insistindo em que as pessoas conheçam algo que é profundo, que tem solidez, que vai ajudar na caminhada cristã deles, e principalmente as pessoas de igreja questionam se não seria, isso não é oriental não, eu digo totalmente oriental. Ou você acha que Jesus Cristo era ocidental? Exatamente. Uhum. A origem é totalmente oriental, né? O Oriente Médio, Jesus Cristo, a meditação, os monges, pais do deserto, né? Mas há um preconceito. Recentemente, nós tivemos um falecimento aqui na, nossa, na nossa diocese de um padre da diocese, né? E eu vinha conversando com um colega já há muito tempo a respeito, ele cheio de pulgas na orelha, aí fui perguntar a esse padre, mostrou um dos textos diários que a gente usa para fazer reflexão, e o padre isoladamente pegou o texto e disse, olha, época de Páscoa, né, ele começou felicitando Boa Páscoa a esse meu amigo em áudio, né, e dizendo, olha, esse texto tem conotações espiritualistas e decididamente não é um texto cristão. Aí eu fui olhar o que era que tinha de diferente no texto, né? Aí tinha a palavra mantra e nada mais do que mantra que pudesse sugerir algo diferente da nossa tradição. Infelizmente ele faleceu, não deu tempo de eu conversar com ele, né? Eu ia conversar com ele quando tivesse oportunidade, mas principalmente eu perguntei isso a Dom Lawrence Freeman numa palestra que ele deu online, e isso é um fato, né? Principalmente os padres que deveriam estar mais atentos a essa sede de espiritualidade nossa, de silêncio, eles, pela correria, possivelmente, pela missão mais de administrar do que de ser um diretor espiritual, eles têm deixado a desejar nesse sentido. Uhum. Mas faz parte, é bom porque a gente tem um espaço. Já pensou se só os padres pudessem ensinar a meditação? Uhum. Já pensou se Santo Antão, que iniciou essa caminhada, que não era nem padre, se ele esperasse o padre autorizá-lo a fazê-lo, né? Não estaríamos aqui hoje depois de mais de 1000 anos meditando e conhecendo essa riqueza tão grande
que essa prática e essa disciplina nos permitem, tá certo? Pois é. Para finalizar, que eu hoje conversei demais, eu gostaria de dizer que é um prazer estar participando desse encontro com vocês todos. Eu vou precisar sair um pouco mais cedo. E os nossos encontros aqui em casa, eles têm sido também nas terças-feiras, por opção do pessoal. Aí, só que quinzenais. Aí tem quinzena que eu consigo participar com vocês, tem quinzena que eu fico só no desejo, tá certo? Hoje foi o dia de usufruir, né? Tá certo? Maravilha. Paz e bem para todos vocês. Obrigado pelas palavras, obrigado pela E participação. até uma próxima terça-feira, novamente. Ardentemente, espero encontrá-los. Valeu. O irmão já está saindo? Eu vou me convidaram para jantar. Ah, tá. Mas fora de casa, na casa de uma cunhada. Aí, como a sopa é muito boa, vai ser uma sopinha. Aí, se eu vou me aguentar não pode perder, não pode perder, não. Mas tá, jóia, tá ótimo, viu? Fique à vontade, viu? Quem precisar sair, quiser sair, já fique à vontade. Eu fico aqui até a última pessoa para conversar. Tá bom? Mas só pegando o gancho do que o Patrício falou também, né? Por isso que acho que é legal também a gente ver que tem um trabalho hoje em dia com crianças e adolescentes também na meditação, né? E a gente deveria saber, né? A gente deveria ter na nossa formação espiritual, religiosa, a gente devia pelo menos conhecer a tradição contemplativa da nossa própria tradição, né? Ou conhecer a prática. Aqueles que se sentirem, né? Que desejarem praticar, ótimo, né? Mas acho que todos deveriam pelo menos ter esse conhecimento, né? Do misticismo cristão, tradição contemplativa, né? Imagina, frequenta a igreja desde criança, eu só fui conhecer isso quase com 30 anos de idade, então muita gente passa a vida inteira e não conhece, né? Passa a vida inteira sem conhecer. E, bom, enquanto não tem ainda nenhum comentário, quem quiser falar, perguntar, qualquer coisa, fica à vontade, tá? Eu vou, enquanto isso, pode me interromper. Enquanto isso, eu vou passando as orientações, então, né? Sempre no final, lembro as orientações da comunidade, né? Se você quiser ter essa disciplina, né, da meditação na sua vida, colher os frutos da meditação na sua vida, a comunidade, a gente recomenda que você tenha essa disciplina, então, de fazer um período de meditação de manhã e outro no final do dia ou começo da noite. Logo de manhã, quando você levantar, antes de ligar a televisão, de ver notícia, de ver mensagem no celular, de ler alguma coisa, evitar começar a agitar sua mente, né, com esses estímulos externos, você já senta e faz a primeira prática. É nessa hora, inclusive, que a gente aprende a vencer essa resistência que a gente tem, né? A gente acorda e já, deu uma preguiça, mas se eu sentar para meditar agora, eu vou perder meia hora e vai atrasar meu dia e tal. Isso é a sua mente, o seu ego, né, fazendo de tudo para você não meditar, né? Então, antes de começar a escutar esse tipo de pensamento, você já senta e já faz sua primeira meditação. E no final do dia, para encerrar, né, as atividades do dia, para descansar, começar a descansar realmente, aí você encerra com mais um período. Então, 20 minutos de manhã, 20 minutos no final do dia, e aí no final do dia, às vezes, por conta da agitação toda, talvez seja necessário você fazer uma preparação antes, né, para desacelerar, para ir acalmando, né? Então, ouve uma música calma, lê um texto sobre a meditação, né? Fica um tempo em silêncio já antes da prática, já vai se acalmando.
de repente fazer algumas posturas de yoga ou de tai chi ajuda, né? Ajuda a acalmar o corpo. Porque senão a gente já sabe, né? Se você está muito agitado, está numa correria tremenda e senta para meditar, é que nem frear um carro em alta velocidade, né? Vai tudo bater no vidro. Então é a mesma coisa, né? Se a gente senta para meditar depois de um período de muita agitação, a mente não para. Ela vai continuar naquela velocidade, naquela agitação toda durante o tempo da meditação. Então vai ser um pouco mais difícil. Josi quer falar. Pode falar, Josi. Não estou escutando. Não estou escutando. Acho que não está mudo o seu microfone, né? Tá dando para ouvir agora? Agora sim. Então, pegando o link com o que você falou, com o que o Patrício também falou, a respeito dessa diferença da meditação oriental com a meditação cristã, eu também sinto muita dificuldade, às vezes, de explicar para as pessoas também, né? Porque sempre tem esse questionamento, mas qual que é a diferença da sua meditação para a meditação oriental, né? Porque a gente sabe que a meditação oriental ela é muito forte, né? Assim, é muito mais disseminado do que a meditação cristã, né? Propriamente, a maioria dos católicos, como também eu, não conhecia, vim conhecer há um ano atrás, né? Uhum. Então, assim, as pessoas têm realmente, eu noto esse preconceito, e às vezes é difícil para a gente explicar, né? Uhum. O que eu sempre falo para as pessoas que perguntam, né, qual que é a diferença, eu sempre falo, olha, na meditação oriental, né, usa-se muito um treinamento mental, como a própria medicina também já aconselha, vê-se os benefícios, e eu sempre falo que na meditação cristã, a gente dá espaço para Cristo agir. Não sei se eu estou explicando da forma correta, né? E eu sempre falo que na meditação cristã, a gente dá espaço para que o divino haja em nós, né? E que na meditação oriental, não é esse o princípio usado, né? Eu, até quando eu conheci a meditação cristã, eu me identifiquei muito com isso, né? Que é o espaço que você está dando para que Deus possa agir, porque a gente, enquanto, né, seres humanos, a gente pode fazer muito pouca coisa, principalmente modificar a personalidade, mudar alguns padrões que a gente tem enraizado. Às vezes, sozinho, é muito difícil fazer essas mudanças, né? Uhum. Então, eu me identifiquei muito com a meditação cristã por isso, porque eu acredito que há mesmo essa ação de Deus, né? E que é quem faz a transformação aos poucos, né? A gente, né, tem que só ter a disciplina e seguir firme e confiar que o mais difícil Deus fará por nós, né? Muito bom, obrigado. O que eu posso falar sobre isso é eu não tenho conhecimento, assim, nunca pratiquei outra forma de meditação, né? Conheço pessoas que praticam, então que a gente conversa e troca experiências, mas o que eu posso dizer se alguém disser qual a diferença, né, entre meditação oriental e meditação cristã, você pode dizer que na prática nenhuma, na verdade. Na prática nenhuma. Porque ele pode ter formas, pode ter métodos diferentes, pode, por exemplo, né, se eu fosse zen budista, eu ia meditar focado na respiração. Se eu fosse hindu, eu ia usar o mantra Om, é o mais utilizado, né? Se eu fosse islâmico, se fosse sufi, né? Tem outras formas também, tem outros mantras, mas o objetivo de toda a prática contemplativa, né, a forma como a gente faz é uma delas, né, não é a única. A forma de sentar em silêncio e repetir um mantra é uma delas. Existe meditação andando, né, meditação como a gente vê lá os sufis, né, que ficam lá
girando, né, girando assim, né, até atingir um estado contemplativo, são outras formas. A própria yoga, né, o objetivo da yoga é você atingir um estado contemplativo, ou seja, estar completamente presente e conectado com o espírito, né? Então, o objetivo da meditação, de toda meditação, é a união com Deus. Sim. Agora, claro que em cada cultura isso vai ter um nome diferente, isso vai ter uma forma diferente de falar, de expressar, mas o objetivo é o mesmo, é sair dos seus pensamentos, sair da agitação, da superfície dos seus pensamentos e ir em direção ao silêncio do seu interior e se unir a Deus. Isso em toda prática contemplativa tem o mesmo objetivo. Para nós cristãos, a gente expressa dessa forma. Eu entro em união com o Espírito de Cristo. Eu entro em contato, em conexão com a energia divina. A gente pode expressar isso de várias formas, mas na prática é a mesma coisa. É por isso que nós podemos praticar meditação com pessoas de outras tradições. Nós podemos meditar juntos, né? Porque nós estamos partilhando da mesma experiência, nós estamos em contato com a mesma fonte. A fonte é uma só. Eu sigo alguns palestrantes, assim, um pessoal também que faz meditação oriental, assim, eles são sempre muito respeitosos, sabe, com todas as tradições, assim, eles chegam a ser até mais respeitosos, às vezes, do que os próprios cristãos uns com os outros, sabe? Eu ia falar a mesma coisa. Sim, às vezes eu até vejo alguns vídeos, assim, de vez em quando eu me sinto um pouquinho culpada, eu falo, eu devia estar vendo mais coisas do cristianismo, enfim, mas a gente também tem uma base muito pouca, né, assim, pelo que eu conheço nessa parte de meditação cristã, assim, na parte oriental você já tem muito mais conteúdo, assim, mais fácil para você achar, né? E aí tem alguns que eu gosto de seguir, eu acho que eles têm um pensamento, assim, até coerente, né? Claro, eu pego aquilo que eu acho que serve para mim, né? Dentro daquilo que eu também acredito. E eu vejo eles muito respeitosos, assim, com discernimento também muito bom, que às vezes a gente no cristianismo vê uma guerra, assim, de egos, assim, que não é muito legal, né? Exatamente. Acho que Dom Lawrence, inclusive, fala isso, né? As pessoas mais difíceis de ensinar a meditação são os religiosos, né? Porque, infelizmente, é isso. Acho que vem da nossa formação religiosa mesmo, muito exclusivista, né? Essa coisa de é o meu grupo que é o correto e o resto não. Só aqueles que frequentam aqui o meu grupo que eu posso me relacionar, o resto eu tenho que deixar de fora. Isso não é um pensamento cristão, na verdade, né? Então a gente tem que separar as coisas. O que nós estamos, o que nós, toda tradição séria, né? Tradição espiritual séria tem na sua base uma prática contemplativa. E a prática contemplativa o que é? É uma forma de você buscar a experiência direta sua com Deus, sem nenhum intermediário, né? E é a partir daí que a gente obtém a sabedoria, né, espiritual. E a tradição cristã também tem isso. O problema é que, no nosso caso, no caso das tradições orientais, né, hinduísmo, budismo e tal, elas são anteriores, né, ao cristianismo, são mais antigas e elas nunca foram interrompidas, nunca pararam, né? Tá enraizado na cultura deles há milhares de anos. Então, assim, eles são especialistas, né, nas questões da mente, nas emoções, né? Por isso que eu Tem um cito nome bastante. para cada movimento da mente ali, eles têm um nome e sabem tudo sobre aquilo e tal. E no caso da tradição contemplativa cristã, ela se iniciou desde o século I
né, no primeiro século do cristianismo, com as pessoas que foram para o deserto para realmente buscar a quietude, o silêncio, e através dessa prática. Só que lá para o século VI, mais ou menos, ela começou a decair, a desaparecer, porque a igreja se fundiu com o Império Romano, né, e se tornou instituição. E aí, de repente, as pessoas, automaticamente, as pessoas se tornaram cristãs porque elas eram parte do Império Romano, não porque elas tiveram uma experiência direta com Deus, com Cristo, né? Então, e aí simplesmente essa prática meio que desapareceu. Ela ficou ali dentro dos mosteiros, só algumas linhas, né, alguns grupos que conheciam as práticas, mas ela continuou. Ela continuou Sim. meio oculta até chegar aí, até chegar para nós aqui nos anos 60, mais ou menos, Concílio Vaticano II, né, que o Papa pediu ali para que fossem buscar de novo as raízes do cristianismo, as práticas contemplativas, né? Então, como resposta a isso, a gente tem Thomas Merton. Thomas Merton é até anterior, mas como resposta a esse chamado do concílio, a gente tem Thomas Keating, John Main, realmente, que não só redescobriram a tradição contemplativa cristã, mas a genialidade deles foi: vamos levar isso para todas as pessoas, não ficar só dentro dos mosteiros, né? Então, John Main criou os grupos de leigos, né, para a prática da meditação. Então, isso foi importantíssimo nesse movimento de resgatar essa tradição que já é milenar também dentro do cristianismo, para todas as pessoas. Que bacana, muito legal, Sérgio, obrigada. Tá bom? No site, eu recomendo estar no site da comunidade, né? wccm.org.br. Tem uma página de vídeos, ou até se for no YouTube da WCCM Sim. Brasil, né? Vai encontrar lá um dos vídeos mais antigos que tem lá, um dos primeiros vídeos. Tem várias palestras com Dom Lawrence, né? Nos retiros. Mas tem um vídeo legendado lá que está em inglês, que se chama O que é oração contemplativa, que é o padre americano Richard Rohr, que ele também ensina meditação nos Estados Unidos. E ele tem um vídeo ali, acho que é uns 10 minutos o vídeo, e ele explica maravilhosamente, né, essa história realmente da tradição contemplativa dos padres do deserto, e qual é o objetivo, né, da oração silenciosa, da contemplação. É muito bom ver. Eu sempre revejo. Vou procurar lá. Tá bem? Gente, já quase 8 horas. Alguém tem quer comentar mais alguma coisa? Senão a gente... Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lígia. Tudo bem? Bom te ver. Tudo bom, graças a Deus. Bom estar aqui com vocês. Gratidão, muito Obrigado boa. pela presença. Eu gostaria de fazer uma complementação rápida por conta do horário que o Josi colocou. Posso? Claro. Então, eu sou cristã também, tenho, como Sérgio, um grupo de meditação às sextas-feiras, às 20 horas. A gente também se reúne no mesmo modelo da comunidade. É um prazer muito grande estar aqui e conhecê-los. Que bacana. Eu gostaria de falar a você, Josi, que eu estou fazendo um curso de meditação budista, sem conexão com o budismo. É um curso bem interessante e a tua pergunta é extremamente pertinente, né? Porque, como o Sérgio bem colocou, tanto John Main quanto Dom Lawrence sempre reuniram, né? Dom Lawrence até hoje, pessoas de diversas tradições, né? Sempre com aconchego, gentileza, empatia, né?
que é o que a gente realmente precisa fazer. E eu fiquei bastante surpresa fazendo essa formação, em saber coisas belíssimas da tradição budista, que se conectam muito com tudo o que nós aprendemos na tradição cristã da meditação. Então, as coisas são muito convergentes. E eu vou ler para vocês um mantra que eu anotei aqui, que eu acho muito bonito, que é Sabsata Sukhionto, que todos os seres sejam felizes e se sintam seguros, que todos os seres se tornem felizes no fundo de seus corações. Que E bonito. o que eles colocam, que é exatamente bonito, né? Também achei lindo. Se vocês quiserem, até depois posso mandar para o céu. O que eles colocam, que está intimamente ligado com a tradição do que o John Main nos trouxe, né? Nos forneceu com todo esse processo que hoje vários grupos fazem, que nós devemos sair da cabeça e vir para o coração. E que muitas vezes as pessoas têm medo disso, porque elas falam, puxa, se eu vou associar o meu eu com o coração e não com a cabeça, eu vou ser, então, um capacho humano? Não. Você vai ter um coração inteligente, você vai ter um pensamento integrado com o teu coração. E a ideia é sempre acender algo no teu coração como se você estivesse acendendo uma vela, onde você vai ter uma ressonância com o próximo. E isso é ligado na tradição budista à verdade universal. E o que eles buscam e o que eles pregam é uma empatia, como se os corpos se conectassem, entrando no mesmo espaço. E é o que é trazido através do silêncio. Então, assim, eu estou ainda na 5ª aula, um curso bem mais extenso, mas eu estou assim, encantada com como as coisas, a gente já sabe que elas são iguais, né? O Sérgio colocou muito bem isso. Mas como no aprofundamento você vai ver quanta beleza que tem nessa igualdade, né? Então, assim, receber isso. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e agradecer muito o momento. Obrigado. Muito bom, obrigado. Eu também fiz ano passado, eu fiz um curso online rápido, assim, também, foram umas 4 aulas só, sobre o Bhagavad Gita, né? Que eu sempre li alguns trechos e tal, mas não conhecia a fundo, então fiz ali umas aulinhas online para conhecer mais e, inclusive, comprei uma tradução muito boa e fico impressionado com os ensinamentos ali, né? Não só a beleza dos ensinamentos, dos versos, né? Mas o quanto aquilo é similar aos ensinamentos de Jesus, né? Muita coisa ali. E é isso, assim, sem uma prática, eu tenho certeza que é a prática da meditação que me permite compreender isso. Né, a vida toda que eu passei, antes de eu conhecer a meditação, eu poderia ler quantos trechos do Evangelho, né, a gente lê e não entende. Sim, é verdade. Né? A gente muitos ensinamentos de Jesus que até hoje as pessoas não compreendem. Às vezes a pessoa passa a vida toda e não compreende. Mas se a gente tem uma prática contemplativa que justamente nos livra dos nossos, né, do barulho dos nossos pensamentos e a gente nos conecta com a sabedoria do nosso coração, fica muito claro, né, os ensinamentos. Ô, Sérgio, tem um canal no YouTube, tem um podcast também chamado Nova Acrópole. Não sei se você já ouviu falar.
O nome eu conheço, né, da escola, Conhece? né? A escola de filosofia. Então, assim, Aham. eu acompanho a professora Lucelena, né? Hum. E ela dá umas aulas, assim, maravilhosas, assim, teve também Bhagavad Gita, teve outros estudiosos também que ela fez. Então, assim, é muito bom. Eu super recomendo também, se você quiser ver, Lígia. É muito bacana, viu? Joia. Eu Obrigado. conheço, assisto muito. A Lucilene é maravilhosa, é uma pessoa recomendável mesmo. Ela é muito boa. Se vocês ainda não assistiram, assistam, porque ela é Uhum. maravilhosa. Inclusive, já assisti coisas com meditação dela também. Uhum. Joia. Deixa eu ler a pergunta aqui do comentário aqui do Amarildo. Você quer falar, Amarildo? Ou, se quiser, eu posso ler. No momento da meditação, aos poucos vai aparecendo uma linha de trem infinita, e nesse momento percebo que subi um degrau na meditação, mas quando percebo isso, logo volto aos pensamentos, tagarelas. Essa linha do trem é uma distração, devo eliminá-la? Como eliminar isso que já enraizou? Então, se você quiser falar, só procura aí o botãozinho do microfone, né? Se o microfone está mudo, só aperta no botãozinho do microfone e você pode falar. Mas eu posso responder aqui a sua pergunta, então, né? No momento da meditação, a gente deve considerar todo e qualquer pensamento, imagem, tudo que surgir como distração. A gente até brinca que. Brinca não, né? Falando sério, nada deve surgir, quer dizer, os pensamentos vão continuar surgindo ali o tempo todo, isso é natural, mas a gente não deve dar atenção a eles, a gente deve buscar ir além dos pensamentos, a gente quer ir além deles. Então, realmente, toda imagem, todo pensamento que surgir, trate como distração, não dê atenção apenas ao som do mantra, ao som da palavra. Ou como John Main diz, né, com o clássico humor inglês, né, diz que se você está enxergando coisas, está ouvindo vozes durante a meditação, pode ser algo que você comeu. Então, mas brincadeiras à parte, é isso. Assim, qualquer coisa que surgir, você trata como distração, volta a sua atenção para o mantra. E aos poucos isso vai, né? Os pensamentos vão ficando cada vez mais longe, cada vez mais de fundo e vão atrapalhar menos durante a meditação. Tá bom? Então é isso, gente. Podemos encerrar? Tudo bem a gente encerrar? Já passou das 8 horas. Então, obrigado pela presença de todos. Espero que vocês estejam bem, Obrigada. se cuidando aí na medida do possível. Que a gente se encontre então na próxima semana novamente e continue praticando. Tá bom? Não ligue para as dificuldades, né? Surgir Muito dificuldades. obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Sérgio. Obrigado pela presença. Surgiu uma vontade de desistir, não tem problema. Continue continue praticando na próxima oportunidade também. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão.